E aí, galera, beleza? Como é que vocês estão? Meus amigos, hoje é segunda-feira, uma nova semana se inicia com o clima do país nas alturas. Tem muitas confusões relativas ao Banco Master, tem muitas confusões relativas à indicação do Messias. Ambos os assuntos se conectam com 2026. Essa batalha entre direita, esquerda, centro, centro-direita, a disputa pelo espólio de Bolsonaro, mas eu nem sei se a gente vai conseguir comentar sobre nada disso hoje, porque tem muita coisa pra gente falar sobre ele. Jair Messias Bolsonaro, obviamente, expor os diversos absurdos, diversos, no plural, sim. Na primeira parte, quero mostrar pra vocês algumas coisas relativas à história da violação da tornozeleira. Eu não comentei sobre esse assunto ontem de propósito. Na verdade, eu falei sobre ele, teci alguns comentários, mas não fui trazendo porque eu vou explicar, e vocês vão entender porque eu deixei para falar sobre ele hoje. Aí nessa primeira parte também, eu quero trazer algumas coisas que rolaram nas redes sociais, que eu acho que mostram um pouco sobre o clima do país e o que essas injustiças contra Bolsonaro muitas vezes causam, né, na sociedade como um todo, em diversos setores diferentes. Aí depois, vamos falar sobre questões políticas envolvendo Bolsonaro. O dia de ontem foi um prato cheio do Centrão, acionarem as suas assessorias de comunicação para plantarem notas nos mais diversos jornais, tentando rifar Bolsonaro mais uma vez, extorquí-lo para tentar capturar, né, o seu capital político e eleitoral. Aí tem mais algumas coisas também sobre o Flávio, tiveram alguns comentários muitíssimos pertinentes, um mesmo do Carlos Bolsonaro, enfim, muita coisa pra gente comentar. Aí, se der tempo, aí eu vou ver. A gente fala ou do Messias ou do Banco Master hoje, mas vamos lá. Começando aqui, pra gente chegar na questão da tornozeleira, pra minha surpresa, a Quest, o instituto mais petista do país, do Felipe Nunes, que até já vai trabalhar com a Globo no ano que vem, né? 42% são contra a prisão de Bolsonaro, 35% a favor. Imagine, né? E se você somar os dois números, vai dar o quê? 77%. Eu acho uma loucura. Eu não consigo. Esse número realmente é difícil de entender. Porque, como minha vida gira em torno de acompanhar a política, comentar sobre isso dia sim, dia também, eu fico pensando, cara, o que são esses 23% da população que não sabe ou não quis opinar diante disso daqui? É um assunto da magnitude que representa, e as pessoas ficam sem querer, né, dar opiniões, mas tudo bem. Comentamos ontem sobre alguns aspectos jurídicos da decisão aí que leva Bolsonaro a ser preso lá na sede da PF. Comentamos bastante ontem que, gente, independente se Bolsonaro mereceu ou não, que se fez isso, se fez aquilo outro, para mim essa discussão é vazia, porque Bolsonaro, ele sequer deveria estar preso em casa. Porque esse inquérito, no qual, né, essas decisões foram tomadas, Bolsonaro sequer foi denunciado. É aquele inquérito lá da tal coação, que Eduardo Bolsonaro teria coagido para dar um golpe. Toda aquela parada maluca, né? Para dar um golpe não, para tentar impedir que o judiciário prendesse Bolsonaro. Então, as decisões eram no âmbito, né, desse inquérito. Que Eduardo foi denunciado, o Bolsonaro não. E aí você tem todas as medidas, a própria tornozeleira, depois a prisão domiciliar, uma escalada. Mas ainda assim, mostramos ontem uma especialista que a Globo levou, a especialista falando que é meio frágil, né, os argumentos para prender Bolsonaro, deixando o pessoal meio sem jeito. E a CNN levou o Fernando Capano, professor de Direito Penal, né? Não me parece que era caso para a preventiva de Bolsonaro. Ele argumenta que monitoramento policial já existente seria suficiente, tornando desnecessário a prisão preventiva. Aí a Bárbara diz, né, a maior perseguição que esse país já presenciou. Isso estará na revisão histórica que vai acontecer. Em algum momento teremos uma comissão da verdade, assim como houve no passado, para a gente conseguir identificar o que realmente aconteceu. Esse comentário é aquele vai não vai. Só que esse vai não vai, vindo de quem veio, tem um peso grande. Se esse comentário aqui tivesse feito por um especialista da Globo, não teria chamado minha atenção. É porque aqui está no nível acima do especialista da Globo. Aqui é o Pedro Serrano, um advogado com DNA petista, um advogado do Prerrogativas. Pelo que vi,
das cenas de ruptura e tornozeleira, prisão de Bolsonaro tecnicamente correta. A alegação da manifestação pública é fraca. Outras medidas, menos gravosas, seriam mais adequadas. Pronto, definir. Aí depois ele vai tentar aqui, consertar daqui, consertar colar. Inclusive tomou uma porrada aí nos comentários por parte dos petistas, que esperavam um comportamento mais aguerrido de alguém que representa, né, a esquerda brasileira. Às vezes fala até em nome do Prerrogativas. Todos aqueles grandes eventos aí que os advogados de esquerda fazem, patrocinam, tá lá o Pedro Serrano no meio. Então, você vê que mesmo uma pessoa assim consegue ver que outras medidas, né, eram cabíveis. Mas não, contra Bolsonaro vale tudo. E aí, vejam só. Isso daqui é aquela destilação de ódio. Quando eu vi essa matéria no Twitter, eu pensei que era do Matheus Leitão. Porque só pela manchete já apareceu a manchete do Matheus Leitão, querendo culpar a vítima pelo agressor. A armadilha que o bolsonarismo montou e que derrubou Bolsonaro. Você fica assim, nossa. Bolsonarismo montou uma armadilha? Aí eu falei, será que é o Matheus Leitão? Não. É o José Benedito com a Marcela Rahal. O ministro, Dom Pedro III, já havia alertado para o modus operandi do bolsonarismo. A convocação de uma vigília em frente ao condomínio de Bolsonaro, somada à violação da tornozeleira, formaram para o relator da trama golpista o retrato acabado de uma tentativa de gerar tumulto e possivelmente facilitar uma fuga. Foi a sequência de erros que acelerou a ordem de prisão. José Benedito da Silva, colunista da Veja, resume no programa Ponto de Vista. Subestimaram completamente a atenção das autoridades. Como é que é? A avaliação é compartilhada por outros integrantes do Judiciário e da Polícia Federal. É tipo, falar com o PT, né? O PT compartilha das mesmas opiniões, porque o Judiciário e a Polícia Federal do Lula. Por que a estratégia era tão frágil? Estratégia, eu tô sem entender, porque tá meio estranho ainda, né? Que plano é esse, né? Subestimaram o quê? Subestimaram o quê? O que foi subestimado? A pergunta que toma Brasília é simples. Como aliados de Bolsonaro imaginaram que uma mobilização convocada publicamente nas redes, aliada ao rompimento de uma medida cautelar, passaria desapercebida? Era para passar desapercebida? Se você está fazendo uma manifestação e convocando as pessoas na rede social, não é porque você quer que seja notado para mostrar o apoio que a pessoa tem. Você não está tentando fazer um ato público. Não é para ser notado. Tá. E a manifestação convocada nas redes. E era para convocar onde? No jornal? Comprar um classificados e colocar lá no classificados? Era para colocar um outdoor? Era para fazer como? Se não pelas redes. Sair com carro de som pela rua? O colunista aponta que Moraes, escaldado pelos fatos de 8 de janeiro, passou a reagir de forma imediata a qualquer ação que lembre a escalada golpista, ainda que embrionária. É Minority Report, aquele filme do Tom Cruise? Que você pune o que nem aconteceu? O direito de ir e vir, direito de protesto não existe mais nesse país? José Benedito recupera um episódio ilustrativo, a barraca montada em frente ao Supremo pelo deputado Hélio Lopes. Moraes determinou na hora a remoção do acampamento, ordenou a Polícia Militar a agir rapidamente e ainda fixou punição ao governo do Distrito Federal se a ordem não fosse cumprida. Não houve hesitação nem margem para interpretação. Para o Supremo, portanto, o padrão já estava estabelecido. Vem cá, mas é padrão ou é a Constituição que guia o país, o que deveria? Qualquer movimento que lembre a aglomeração pré-8 de janeiro precisa ser contido antes que cresça. E quem que define o que é parecido ou não com o 8 de janeiro? Se alguém resolver fazer uma manifestação em Cabrobó, aí nos próximos dias, ou em Jiquié, e começar a ter pessoas, essas pessoas vão ser autuadas pela polícia, vão ser removidas, como é que vai funcionar isso? A convocação feita por Flávio Bolsonaro apenas reforçou a leitura de risco. Aí vem, e juristas comentaram sobre isso, a própria especialista da Globo. Aí você vê, quem é que tá falando isso, né? É o colunista da Veja, ou seja, um jornalista. É o puro ódio. Isso é a imprensa brasileira. E depois essa turma reclama que eles não são respeitados, eles são ofendidos nas redes sociais, né? Eles são alvo do ódio das pessoas.
Juristas explicam, olha, não é porque uma pessoa fez isso, fulano fez aquilo outro, que você pode inferir que uma terceira pessoa vai ter o mesmo tipo de comportamento. Primeiro ano do direito. Aí diz, o episódio de ramagem, que deixou o país com passaporte diplomático suspenso, pesou na decisão de Moraes, também consta na decisão saída de Zambelli e Eduardo Bolsonaro. Aliados próximos do ex-presidente fugiram e isso criou um caldo perigoso. Caldo perigoso. Dentro do Supremo, temor explícito que um grupo de condenados passe a atuar do exterior questionando a legitimidade das instituições brasileiras, alimentando narrativas de perseguição. Que também não pode, também é crime. Imagine Bolsonaro discursando de fora do país, dizendo-se perseguido por uma ditadura, comenta o colunista. Seria péssimo para o país. O Supremo quis eliminar essa variável. Mas Bolsonaro ia sair do país como? Qual era o plano? Porque correndo não ia ser. Então, para uma medida como essa, você tinha que ter pelo menos um plano de fuga, para mostrar, olha, isso aqui foi feito porque realmente tinha um plano de fuga, tinha um carro, ele ia entrar em tal lugar e, não sei, ia cruzar a fronteira de barco, de um avião de helicóptero, sei lá, ia chamar o Jiraya, o Jaspion. Isso é o jornalismo profissional. Aí termina falando, a prisão preventiva de Bolsonaro não está ligada ao desfecho do processo sobre a trama golpista. A ordem de Moraes baseia-se exclusivamente na análise das últimas movimentações. Isso para vocês parece muito democrático, né? A leitura no Supremo é unânime. Havia uma engrenagem em curso, ainda que mal articulada, para o tribunal era preciso interrompê-la antes que se tornasse reversível. E você, o cara vai falando, não fala nada. Não tinha engrenagem. E tinha que ser para... Que engrenagem, cara? Aí vamos lá. Vamos falar do que aconteceu, da violação. Eu não comentei ontem, por uma, assim, com detalhes, eu comentei e passei sobre o assunto. Eu até vou mostrar um pedaço do que eu falei ontem. Porque assim, ó, sabe, já viu aquela palavra experiência? Experiência às vezes é boa, né? E eu aprendi ao longo desse tempo que normalmente vale a pena partir do pressuposto que tudo relacionado a Bolsonaro pode ter alguma coisa bem intencionada. Sempre que alguém faz uma acusação muito absurda, por mais verossímil que seja, talvez não seja bem assim e talvez exista uma explicação. E eu falei, como o meu comentário não vai definir o futuro do país, do que está acontecendo, eu vou esperar um tiquinho. Acho que até amanhã esse caso aí da tornozeleira vai ficar um pouco mais claro. E dito certo. Eu já tinha visto algumas coisas que eu poderia ter incluído no vídeo ontem. Eu já tinha até separado em vídeo, eu mostro para vocês. Que são comentários que foram feitos antes de determinada coisa acontecer. Mas vamos lá. Na verdade, envolve até isso daqui, né? Essas ponderações dos médicos. Começando ali pela Folha de São Paulo. Médicos de Bolsonaro falam em confusão mental no episódio da tornozeleira e suspendem remédio. Leandro e Cláudia disseram que não sabiam de prescrição do medicamento lá feito por outra médica. Eles estiveram com o ex-presidente na superintendência da PF nesta manhã e disseram que ele está bem clinicamente. E tá ali, surto de Bolsonaro foi causado por paranoia de que tornozeleira tinha escuta, diz aliados. E tava ali, ó. Ex-presidente acreditava que suas conversas estavam sendo ouvidas pela polícia por meio de grampo instalado em aparelho. Violação de equipamento foi incluída em justificativa para a prisão. Aí para trazer mais detalhes. Bolsonaro tem remédio suspenso após relatar alucinação. Um relatório produzido por médicos de Bolsonaro neste domingo afirma que o ex-presidente passou na noite de sábado por um quadro de confusão mental e alucinações, possivelmente induzido pelo uso de um determinado medicamento, administrado sem o conhecimento ou consentimento da equipe responsável. Vê só. Os profissionais registram, né, que lá apresenta importante interação com outras medicações que Bolsonaro utiliza para tratar soluços e que tem como efeitos colaterais a alteração do estado mental, com possibilidade de confusão mental, desorientação, coordenação anormal, sedação, transtorno de equilíbrio, alucinações e transtornos cognitivos. Bolsonaro teve quadro de confusão mental e alucinações, diz boletim médico. Aqui tem um trecho, né? Não do boletim, mas foi dito até o juiz, né? O Paulo Figueiredo fala assim, ó. Leiam. É revoltante. Se havia alguma dúvida
da tortura psicológica a qual este homem vem sendo submetida, ela acaba aqui. E é exatamente por isso que digo repetidamente que nenhum refém pode negociar os termos da própria soltura. A anistia é urgente e é o único caminho. E tá ali, ó. Indagado acerca do equipamento de monitoramento eletrônico, o depoente respondeu que teve uma certa paranoia de sexta para sábado em razão de medicamentos que tem tomado receitados por médicos diferentes e que interagiram de forma inadequada. Aí tá ali o nome dos dois. Enfim, que tem um sono picado e não dorme direito, resolvendo então, com um ferro de soldar, mexer na tornozeleira, pois tem custo de operação desse tipo de equipamento, afirmou o depoente que, por volta de meia-noite, mexeu na tornozeleira, depois caindo na razão e cessando o uso da solda, ocasião que comunicou os agentes de sua custódia. Então, assim, ele mesmo foi avisar. Tanto que a tornozeleira foi trocada, ainda durante a madrugada. O depoente afirmou que estava com o pé de sua filha, de seu irmão mais velho e um assessor na casa e nenhum deles viu a ação do depoente com a tornozeleira. Afirmou que começou a mexer com a tornozeleira tarde da noite e parou por volta de meia-noite. Informou que as demais pessoas que estavam na casa dormiam e que ninguém percebeu qualquer movimentação. O depoente afirmou que estava com alucinação e que tinha algum escuta na tornozeleira, tentando então abrir a tampa. O depoente afirmou que não se lembra de surto dessa natureza em outra ocasião. O depoente afirmou que passou a tomar um dos remédios cerca de 4 dias antes dos fatos que levaram à sua prisão. Esses comentários aqui foram feitos antes do laudo, antes dos próprios médicos falarem, olha, tem um medicamento aqui que a gente não sabia que o Bolsonaro estava tomando, foi prescrito por outra médica e que sim, pode causar alucinação. Você pode olhar o horário lá no Twitter bonitinho, que tem um horário completo, do dia 22, né? Não é do dia 23. O Mafinha começa falando o seguinte, ó. Uns tempos atrás, eu falei que eu só iria ouvir e escutar a palavra que o Eduardo Bolsonaro dissesse, porque o presidente hoje é um refém, doente, e não tem condições psicológicas de decidir nada. Fui xingado até no Instagram de tanto que o povo ficou bravo. Espero que agora o pessoal entenda por que eu falei isso. E olha o que a Erika diz agora, ó. Ouvindo a voz dele grogue, meio sem estar em sã consciência devido aos remédios, doente, ele está apenas sobrevivendo e mal. Somando a um estresse inimaginável. Eu não sei como ele não fez isso antes. Eu não teria aguentado. Eu estava me mantendo forte, agora estou quebrado. Antes também de você ter relatório médico, todas essas informações, ninguém sabia de nada disso. A Márcia, que escreveu isso daqui, ela não sabia de nada disso. Nada. Tá ali a imagem, até a tornozeleira. Só eu estou achando essa história, né, mais mentirosa que nota R$3. Cara, nada bate, um vídeo estranho, né, enfim, com a pessoa grog falando, uma pessoa grog falando. Pelo presidente Bolsonaro, coloco a mão no fogo. Aí vamos lá. Vamos ouvir o conteúdo desse vídeo? E eu peço para vocês, prestem atenção na voz de Bolsonaro. Eu acho que vocês conhecem a voz de Bolsonaro muito bem, não só a voz, como a cadência da fala, o timbre, como ele se expressa, o dia a dia. Vê se parece com o Bolsonaro normal que vocês conhecem. Você usou alguma coisa para queimar isso aqui? Eu tinha ferro quente aí. Ferro quente? Curiosidade. Que ferro foi? Ferro de passar? Não, ferro de solda. Ferro de solda, aquele que tem uma ponta? Tá certo. Você tentou puxar a pulseira também? Não. Não? Não rompi a pulseira, não. Pulseira aparentemente intacta, mas o case violado. Que horas que o senhor começou a fazer isso, seu Jair? Já final da tarde. Final da tarde? Tá certo. Essa tampa chegou a soltar ou não? Não soltou, não. Ouvir aí, né? Aí, gente, aqui vai ser aquela coisa que eu acho que vocês vão entender, mas muita gente vai querer falar que, tá pagando de maluco aí pra fugir da polícia. Mas junte tudo o que aconteceu e veja se faz sentido, ó. O cara tava sozinho em casa.
A mulher não tava com ele. Tava sua filha no quarto. O irmão não sei onde é que tava. Cara, a pessoa pegou um ferro de... Olha o cenário. Pegar um ferro de solda. Vocês já viram um cabo assim de metal que tem uma pontinha assim, que esquenta. Pra meio que abrir. Não é que ele resolveu cortar a cinta da tornozeleira. Ela pergunta, cara, e a cinta? Não, não rompi não, fique tranquila. Aí ela disse, tá, não tem... Tá, assim, aqui tá intacto. Intacto, a cinta é intacta. Aí você vê o cara realmente pegou pra tentar abrir a tampa. Tu vê que o negócio assim é meio maluco. É uma decisão meio maluca. E você aqui também vê, né? Ainda comunicou. Durante a noite, ó, olhei aqui na tornozeleira, ele comunicou pro pessoal que tá lá. E ainda, inclusive, trocaram ao longo da madrugada. Você junta isso, 70 anos de idade, vários medicamentos. Você tá vendo aí claramente que um medicamento sim causa alterações no estado mental. E aí eu pergunto pra vocês, eu pergunto obviamente o jeito de falar, né? Eu acho que vocês conseguem compreender isso. É que é aquele ponto que as pessoas, sabe, com um mínimo de boa vontade vão falar, cara, tem alguma coisa errada nisso. Não parece que Bolsonaro tá dotado de todas as faculdades mentais quando fez, né, esse tipo de coisa, porque simplesmente não faz nenhum sentido. Simplesmente não faz nenhum sentido. Ia tirar a tampa da tornozeleira e ia fazer o quê? Sabe o quê? E ninguém ia perceber, ia ficar o longo dia todo. Aí quando tivesse de noite, uma vigília, aí ele dá um jeito, ele ia fugir. Mas ele ia fugir como? Com quem? Qual aparato utilizado para realmente conseguir fugir? Com várias gente, né? Várias pessoas na casa, vigiando, tudo mais, assim. Ia sair por onde, gente? Não faz o menor sentido. Então você vê, é aquele típico caso que se fosse alguém da esquerda, ia todo mundo falar que, nossa, o que está acontecendo é um absurdo. Vocês estão perseguindo alguém imputável. Você está diante de um claro caso, né? Um claro quadro de alguém que realmente estava tendo algum tipo de alucinação na hora. E quando você pega os comentários das redes sociais, você vê, ó, pessoas já estavam, não, cara, tem algo errado na voz dele. Aqui, obviamente, a Érica é uma pessoa de direito, uma fiã também, a dona Márcia também. Mas você vê aqui, ó. Quem noticiou isso? Deixa eu ver aqui, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. Eu acho que tá nesse termo aqui. Aqui, ó. Noticiado, inclusive pelo Cláudio Dantas, ó. Aparentemente dopado, Bolsonaro admite uso de ferro de solda. E aqui no dia 22. Também no dia 22. Antes de ter laudo, antes de saber de medicação que pode aí causar alterações no estado mental, psicológico da pessoa. Será que o Estado Democrático de Direito vai ter algum interesse de analisar as coisas por esse quadro? Não, óbvio que não. O que é mais fácil acreditar? Um cara doente, 7 cirurgias, passando por toda essa pressão, sozinho em casa, tomando remédio, que sim, pode causar esse tipo de coisa, que usou um ferro de solda, fugir com vários policiais e tudo mais, e todo um cerco na casa dele, e nem chegar a violar, nem tentar puxar a cinta da tornozeleira, que seria o mais fácil, pega ali, corta, pá, é rápido. Ou acreditar que tinha um mega plano aí, que tinha, né, o modus operandi de um grupo que dá golpe de estados, né, golpistas, e que por conta disso, né, a gente não vai deixar, a gente vai fazer, vai acontecer. Qual versão parece mais fácil de acreditar? A versão da democracia brasileira ou a versão que tem algo errado aí, que Bolsonaro não tá com 100% de suas faculdades? Aí eu quero dar play aqui pra vocês, só num pedaço do vídeo de ontem, que eu falei sobre uma situação, quando eu comentava sobre a matéria do Valdemar, né, que o Valdemar, lacônico, né, fala da prisão de Bolsonaro, fazer o quê, né, já tava preso. Olha o que eu comentava, rapidinho, uns 30, 40 segundos. Não parece que Bolsonaro tava muito bem, com toda a pressão que tá sofrendo. E aí, abrindo outro parênteses aqui também, eu vi o vídeo ontem da questão do Bolsonaro falando, né, sobre a questão da tornozeleira. Você vê assim que pela voz, não parece que Bolsonaro tava muito bem. Com toda a pressão que tá sofrendo, né? Você vê que o cara não tava muito bem. Às vezes o cara realmente não tá bem. E nesse momento, velho, o cara tá sozinho, sabe? Dá uma... Não vou falar muito porque, enfim, né? Pra não entrar na seara da vida dos outros, mas...
Mas se fosse comigo, eu queria que as pessoas da minha família mais próximas estivessem junto comigo, sabe? Independente de qualquer... Acho que eu não ia conceber nenhum compromisso mais importante do que estar ao meu lado. Mas eu sou egoísta demais. Não compreendo. Mas, enfim, né? Posso ter esse direito, né? Em relação ao Jair, posso, a gente, assim, ficar numa boa aqui. Não vou ficar, sabe, né? Remoendo esse assunto. Não vou ficar remoendo, não. Mas só pra comentar aqui, viu? Momento reclamação. Eu falei que eu não ia remoer esse assunto, mas me permita falar só mais uma vezinha. Porque envolve o Jair. Ontem saiu essa matéria aqui na Veja falando o seguinte, né? Onde estava a Michelle na hora da prisão de Bolsonaro? Ele estava no Ceará, né? Comentou isso. Ela foi ao estado participar de um encontro do PL Mulher Nacional na cidade de Caucaia. Eu não consigo compreender, velho, como as pessoas do PL, sabe, acharam que um evento em Caucaia, no ponto que nós estamos, né, dos eventos do país, né, com o pessoal falando aí que tá dando como certo que Bolsonaro vai ser preso aí nos próximos dias, que vai acabar os embargos, os recursos, e aí sim vai ser preso. Pô, acho que era momento de falar, não, Bolsonaro, né? Não, Michele Bolsonaro, relaxa aí que você não vai ter nenhum tipo de agenda, não. O próximo mês aí, fique aí com o Bolsonaro, tome conta dele. Não é ficar procurando culpado, mas fiquei pensando, eu falei, pô, velho, o cara tava sozinho em casa, se tivesse alguém, né? Se tivesse alguém com ele, na hora que isso, falava, você tá maluco da cabeça. Na hora pegava o ferro de solda da mão dele, dava logo um cascudo. Tá maluco, Bolsonaro. Pra dar uma alegrada. Por conta desse tipo de perseguição contra Bolsonaro, de tudo que tá acontecendo, é impossível que não tenham pessoas neste país que não parem e reflitam. Óbvio que um petista não vai fazer isso, óbvio que a maioria dos isentões não vão fazer isso, mas aqui temos um caso. Esse tweet aqui circulou bastante ontem da Carolina. Esse tweet dela, ela inclusive colocou uma imagem. Vou mostrar a primeira imagem, porque ela assume os seus erros do passado. E ela provar, fala assim, ó, eu era uma crítica do Bolsonaro. Eu era. E para provar que eu sou, ela coloca ali, ó, Bolsonaro é um câncer. E ela acha que o Bolsonaro tinha que acabar. Aí o que ela fala ontem? Eu odiei Bolsonaro durante 4 anos. Hoje eu entendo que ele é um preso político. Uma coisa precisa ser dita logo de cara e de forma clara. Não existe política limpa no Brasil. Quem promete isso está mentindo e mentindo conscientemente. A política brasileira não funciona nesse registro, nunca funcionou e provavelmente nunca irá. Dito isso, é curioso ver como a fala de que Bolsonaro foi frouxo, se vendeu, fez acordos para proteger a família, isso virou uma explicação mágica, né, para justificar tudo o que acontece com Bolsonaro hoje. Como se a situação atual fosse consequência natural dele não ter sido firme o suficiente. Não, você não fez, então você merece se lascar, você vai ser torturado aos olhos de todos. Agora eu percebo que essa análise é rasa e, honestamente, ela é cômoda. Eu falo isso porque eu mesma já comprei essa narrativa. Eu fui crítica ferrenha do bolsonarismo. Eu disse inúmeras vezes, e tem print meu para tudo quanto é lado, que o bolsonarismo era um câncer e precisava acabar. Eu realmente acreditava nisso. Mas, com o tempo, entendendo melhor como a política brasileira funciona na vida real, vendo o que aconteceu de 2018 para cá, comparando a forma como a ala da esquerda foi tratada pelos órgãos institucionais e a forma como a ala bolsonarista foi tratada, eu percebi que eu estava errada. Não porque eu acho que todas as atitudes de Bolsonaro estavam corretas, não porque eu acho que ele não cometeu erros graves. Eu acho alguns deles problemáticos até hoje. O ponto é outro. Política é um ambiente sujo, desigual e pragmático. E dentro desse ambiente, Bolsonaro virou alvo não por ter sido frouxo, mas por ter sido útil como alvo. É isso que muita gente não quer admitir ou é benefício para si próprio não admitir isso. O establishment perdoa, engole ou relativiza erros de certos grupos, principalmente os de esquerda, como se fossem parte do jogo. Mas quando é o Bolsonaro, superinterpretações, acusações frágeis, narrativas que não se sustentam e uma sanha punitiva completamente desproporcional são completamente validadas. Eu mesma contribuí para essa visão distorcida, achando que apontar os erros dele bastava para limpar alguma coisa no sistema. Hoje eu entendo, não limpa. O sistema não quer limpeza, quer conveniência.
E Bolsonaro se tornou a conveniência perfeita para blindar muita gente que faz muito pior e segue fazendo. A grande ironia é que, enquanto demonizam Bolsonaro por qualquer movimento, esses outros grupos continuam firmes, fazendo acordos, fortalecendo seus espaços e usando o próprio Bolsonaro como escada para seguir dominando o âmbito político. Bolsonaro hoje é claramente um preso político e outros presos políticos virão simplesmente porque existem os que validam o que está acontecendo com ele. Eu tenho certeza que se essa menina mudou a concepção dela, foi por conta de pessoas como vocês todos, que todos os dias falam e falam de novo e repetem, na esperança de despertar mentes e corações. Água mole, pedra dura, tanto bate até que fura. Na mesma linha da Carolina, o Felipe Leme também relata, ó, existe uma ala na direita que não se identifica tanto com o bolsonarismo nem com outro movimento, que é onde eu me incluí por muito tempo. É a turma que, se ele não reage, chama ele de frouxo. Se ele reage, fala que tá dando munição para a esquerda. No fundo, tudo é motivo para criticar. Ninguém quer parar para atender nada. Nesse momento, essa ala tá comemorando, debochando, e esquecendo que o petismo é o mal maior. Eu sei como é esse sentimento. Talvez você se sinta atraído ou não se sinta representado, mas é hora de mudar de postura e acordar. A prisão do Bolsonaro é um absurdo sem precedentes. É o sistema esfregando na nossa cara que faz o que quer, quando quer e, se não tiver motivo, eles criam. Temos que nos unir do lado certo da história, pois censura não tem ombro, perseguição não tem ombro e um dia ela vai chegar na gente também. E se você acha que não vai, pois você anda na linha, você é mais frouxo que o homem que está sendo torturado e humilhado até a morte e você tanto aponta o dedo. Aí eu falei os comentários que o Felipe Leme recebeu. Aí tá ali o Felipe. Veja só. Felipe é uma das pessoas que adora apontar o dedo pros outros. Você é passapanista, você é isso, você é aquilo outro. Mas ele fala assim, ó, bicho, eu só fui saber esses dias que Dom Pedro III negou Ramagem, ser diretor-geral da PF, que foi indicado pelo Bolsonaro, porque, segundo ele, iria contra um princípio de impessoalidade que cabe ao cargo e à pessoa que nele representa. Só vai saber por agora. E essas pessoas querem fazer julgamento de tudo, julgamento político, moral, de estratégia, falar que o Bolsonaro sabia o que estava fazendo. Só que Andrei é tão próximo do Lula quanto Ramagem do Bolsonaro e ainda foi segurança de Dilma. E mesmo assim, ninguém do Supremo negou ele como diretor-geral da PF. Esse país está perdido em tudo, eu não tenho esperança nenhuma mais. Não adianta não ter esperança. Tem que fazer, tem que agir. E fazer agir enquanto o povo é o que é se informar e procurar se informar. Você obteve essa informação hoje. Talvez, Felipe, se você estiver me ouvindo, talvez tenha mais pessoas como você. E se você só descobrir isso hoje, eu tenho certeza que tem muita coisa relevante que você não aprendeu antes. A função do povo é se informar e ajudar que mais pessoas também se informem e também acordem. Nenhum mal dura para sempre e as chances desse mal acabar mais rápido são proporcionais à quantidade de pessoas que entendem o que realmente está acontecendo no país. Mas para ilustrar aí, tanto que o... Tem mais uma coisinha. Antes de ilustrar essa questão, né, da turma que critica por criticar o tempo inteiro. Se bem aqui já vai mais ou menos na linha. Vem o Joel Filho. Não há mais como voltar. Mas Bolsonaro plantou seu próprio calvário quando aceitou salvar Flávio Bolsonaro. Salvar o Flávio. E entregou a Lava Jato ao sistema corrupto do Brasil. Foi Bolsonaro que fez isso. Foi o Aras, né, que fez isso. Foi o Aras. Ah, maldito Aras. Aí o Braulio responde, né? Até hoje, bicho, esses lavajatistas não entenderam que foi o Moro que implodiu a Lava Jato. Mas na cabeça deles, as mensagens hackeadas saíram do celular do Bolsonaro. Aí elas complementam, né? Cara, eles são muito desonestos e burros, né? Tudo o que acontece hoje no Brasil teve início com o Moro e sua turma do Paraná. Até a fraude em delação foi feita e protegeram a delegada no tempo lá na Macarena. Apelido que lembra muito o nome da delegada Laís. Aí o miliciano digital responde ali também, né? A Lava Jato nasceu no judiciário e foi morta pelo próprio judiciário. Esse puto desconhece a atribuição de cada poder, mas quer opinar e fala que a culpa é de Bolsonaro. Aí
tem outros perfis, né? Que celebram o que está acontecendo. Hoje Lula perdeu sua maior utilidade, deter Bolsonaro, agora lá pro futuro. O grande Pedro Cerise. O João Eide fala assim, rapaz, tu é ingênuo, sabe? O Bolsonaro, ele não era o inimigo da esquerda. Não é que assim, o Bolsonaro é também, né? Mas o inimigo da esquerda é um pouco maior. Aí ele fala o seguinte, né? É o nazifascismo. É imaginário que ela conjura sempre que aparece uma oposição. Não se preocupe, ano que vem, Lula vai invocar a justificativa da luta contra o fascismo, independente do candidato que ele fizer oposição na eleição. É só lembrar que FHC, o Alckmin, foram chamados de tudo isso pelo Lula no passado. E agora, né? Esse pessoal se juntou ao Lula, o Alckmin é vice, né? E ajudou a derrotar o fascismo. Então, assim, olhar para o futuro, cara, vocês não entenderam nada. Aí vem o Faria Limer. Assim como o Cerise também é um Faria Limer, né? O Egler. É bizarro ver alguém que se diz de direita dizer que não vai votar em 26 se não tiver Bolsonaro na urna. Aí o PT vence e a gente continua se lascando. Acordem? Aí eu fui ler os comentários. É bizarro ver alguém que se diz de direita não entender a realidade que o Brasil atravessa. Aí o Thiago vem na mesma linha. É bizarro alguém que se diz da direita não entender que o líder da direita é um refém do sistema e que qualquer candidato que não seja o próprio Bolsonaro ou, na pior das hipóteses, que ele indique, é porque esse é um escolhido do sistema. Estou cogitando afundar o 13 na urna só para quebrar a Farinha Lima. Deixa só entender, vocês realmente acham que teremos eleições limpas em 26? É sério isso? Mesmo com tudo que está ocorrendo no país? Estão preocupados com a eleição em 26? Aí continua, né? Bolsonaro perdeu em 22 porque boa parte da direita anulou o voto. Por que agora é bizarro? Questionamento válido, né? Os Faria Limers, os isentões, defenderam o voto nulo e ficaram calados com quem pregava voto nulo. Será que o Egler foi pra cima do Danilo Gentili, Nando Moura, MBL? Será que ele mesmo não pregou voto nulo no passado? Aí o Leandro, né? Oxi, vamos fazer o que vocês fizeram em 2022? Fabiola na mesma linha. E você acha que vai ser diferente com os limpinhos? Talvez vocês saibam, né? Isso que quer, enfim. O Roberto diz, na hora de pregar o voto nulo, tava tudo bem, né? E a Daniela, peraí, o Centrão já escolheu em quem vamos votar? Eu não sou favorável a votar nulo. Eu vou votar, obviamente, fazendo oposição ao Lula. Mas é curioso ver a hipocrisia desse pessoal, né? E as preocupações deles. O Egli devia estar preocupado em pressionar o Hugo Mota pela anistia. O Egli devia conversar com seus amiguinhos da Faria Lima, né? Os seus assessores de investimento aí, né? Os AIs independentes. Tentar conversar aí com quem eles conhecem, que deve ter uma asset. Tinha um amiguinho dele, ele é amiguinho do Breia, essa turma aí da Nord. Procura todo mundo aí, cara, que tem suas caras de investimento. Fala com o primo rico também, que tem agora sua asset, né? Pega todo mundo pela mão. Até liga pro Bruno Musa, tá aí sempre nos canais da direita. Fala, Bruno Musa, pega aí o Thiago Nigo pela mão, o Bruno Perini. Vamos aqui pressionar, cara, através do mercado, né? Porque a gente tá aqui sempre produzindo. Thales Gomes, né, da G4. Todo esse pessoal que adora fazer um lobby, né? Entre a banqueirada e a classe política. Vocês que são experts no lobby, por que vocês não empenham a energia de vocês em prol da anistia, meus lobistinhas do coração? Esse é o Brasil. Aí outros já tiram a máscara de vez. Amoedo defende prisão de Bolsonaro. Havia risco concreto de fuga. Liberais, né? Liberais. Pastor evangélico. Iago Martins do Dois Dedos de Teologia. É hilário ver os pastores bolsonaristas do Twitter que passaram um ano martelando que empatia é pecado e coisa de woke, agora pedem que a gente chore a prisão do chefe da quadrilha. Até a teologia muda quando afeta o paião Jair. Não se engane, essas pessoas acreditam que suas teologias a levarão para o céu. Aguardo o dia para ver o julgamento de cada uma delas diante de Deus. Sei bem onde estou ancorada quando vejo esse tipo de pastor. E o Toca diz, né? Na moral, velho. Ninguém normal escreve uma parada dessas. Nenhuma pessoa com caráter íntegro tem coragem de escrever algo assim. Pastor, bicho, pastor. E tá indignado com os outros pastores, que a maioria dos pastores estão indignados. A maioria. Aqui são as exceções. Como tudo na vida tem exceções. Aí você tem aqui, ó. A turma dos Weintraub.
Os patatistas. Bolsonaro preso. E celebrando, né? O Abraham fugiu do Brasil para não ser preso. O Bolsonaro arrumou um trabalho para ele no Banco Central. Desculpa, no Banco Central não, do Banco Mundial. E arrumou pro irmãozinho dele um emprego no EAA, para ficarem juntos. E estão celebrando a prisão de Bolsonaro. Aí o Petrópolis diz, né? Essa turma da farofa ainda vai aparecer por aí fingindo ser contra aqueles que eles mesmos bajulam. Não se enganem. Eles sempre apoiaram cada passo, cada abuso, cada arbitrariedade cometida contra a direita. Basta olhar a felicidade na cara dessa cambada, né? Eles posam de oposição, mas vibram por dentro toda vez que a perseguição cresce. E como dizia o Olavo, o ódio a Bolsonaro emburrece, e emburrece mesmo, a ponto de transformar gente que se diz de direita em figurante de luxo da destruição do próprio campo político. Contra Bolsonaro não existe meio termo. Não tem um que preste, né, nessa leva de oportunista. É tudo descarado. E aí, pra gente falar um pouco das questões políticas, pra gente migrar... O Fiorino Carioca fez aqui um texto, né? Obviamente ele tá sendo irônico. Ele fala, né? Na moral, me desculpe. Mas o erro de Bolsonaro foi não colocar o Renan para trabalhar no BTG. Concordo. O Renan ia aprender... Já pensou trabalhar no BTG? Jair Renan Bolsonaro, filho do Tarcísio e filho do Barroso. Melhor que só se botasse no Banco Master. Mas levei, ó. Ele poderia também mandar o Dudu fazer palestras no LIT ou no Grupo Esfera. Poderia mandar a Michele ser intermediária com a Globo. Poderia mandar Flávio fazer eventos pelo Banco Master. Mas não. Bolsonaro preferiu ser honesto, burro, né? Tá vendo aí? Vários amigos seus fazendo milhões com seu nome, seu apoio. Mas quando chega a hora do vamos ver, eles falam assim: precisamos respeitar as instituições. Em outras palavras, deixa a trozoba entrar só no Jair. A gente tá aqui, né, cheiroso, ganhando dinheiro. Mas, meu velho, eu vou te falar uma certeza que o Brasil, que te ama, tem. Apesar de todas essas traições, apesar de todas essas maldades, apesar de todas essas crueldades que estão fazendo com o Senhor, eu creio que Deus vai te honrar. É difícil, bicho. Tem horas que eu acho que tu é feito de aço, mas Deus vai honrar. Estamos juntos sempre. Mas certeza aí que, rapaz, no dia que Bolsonaro chegar do lado de lá vai receber um pagamento bom, viu? Mas não tenho dúvida. Aí vamos lá. Pegando já o gancho aqui nos filhos, né? O Estadão ontem também veio reforçar a ideia que agora Flávio Bolsonaro também vai ser perseguido. Como assim Bolsonaro tá pensando em indicar alguém que não é o candidato do sistema? Não pode. Tem que ser o candidato do sistema, gente. Tá ali, preso, isolado politicamente. Bolsonaro deixa bastão com Flávio, que também pode ser Raul, viu? Parcial também, viu? Aí o Vinícius fala, o Flávio pode ser alvo da PF? Não é possível, velho, que tem gente que ainda tá achando isso normal. Aí vai. Lindenberg já acionou mais uma vez, já fez mais uma petição. E tá bem dentre os pisos que ele fez, tá lá em questão de Bolsonaro, quer ver uma coisa, quer ver outra, quem mais do condomínio, todo mundo que teve na casa dele, pra saber da história aí da tornozeleira. E também pediu apuração sobre a vigília convocada por Flávio Bolsonaro, né, que gerou tumulto na porta do condomínio. Pronto. A vigília foi depois do Jair. E o tumulto foi porque um desgraçado ligado à turma do PT foi lá falar abobrinhas. Aí o Enio fala, né? O procurador-geral da Câmara ataca novamente. Em evidente abuso do direito de petição, Lindinho protocola mais uma representação dos inquéritos. O PGR antigo, o Aras, o PGR atual, o Paulo Gonet, eles já disseram que os deputados que fazem esses pedidos, né, e petições, eles não têm legitimidade processual, mas até agora não houve qualquer consequência desses atos. Lindinho já é conhecido na Câmara como o PGR da Câmara e já tomou apavoro do próprio Hugo Mota por esse comportamento de tentar virar uma espécie de Ministério Público. Cabe ao relator proibir novas manifestações nesse sentido, impor multa para coibir essa litigância estratégica, porque gera notícia, rende clique. E os denunciados também deveriam contra-atacar, inclusive no Conselho de Ética, porque esse tipo de comportamento é inaceitável. Aí,
Como é que a imprensa lida com o que está acontecendo com o Bolsonaro? Direita não precisa mais de Bolsonaro. Pá de cal foi jogada pelo próprio Jair. Sabe quem escreveu isso? Camila Rocha, tá? O nome dela. Sabe quem é Camila Rocha? É do Sebrap. Sebrap, o grupo lá fundado pelo FHC, com o Celso Laf, mais uma turma lá de marxista safado. Não é Pedro Abramo vai, não? Não é Pedro Dória também, não? Eita! Como é aquele cara das fake news? Pablo Hortelado, Pedro. Pablo Hortelado. Tá lá aquela ONG que mede o tamanho das manifestações de rua. A turma da FHC acha que a direita não precisa de mais de Bolsonaro, não. Realmente não precisa, não. Centrão diz que vídeo de Bolsonaro dificulta anistia e redução de penas no Congresso. Por quê? Não entendi. É só votar, pô. Por que dificulta? Coloca em votação. Se for votar a favor, vocês votam a favor. Se for votar contra, vocês votam contra. Centrão vê imagem de Bolsonaro fragilizada, mas evita trabalhar por sucessor sem endosso do presidente, né? Mas estão tentando. O importante dirigente de uma das siglas afirma que a ordem é aguardar o endosso de Bolsonaro, né? Que uma direita, calma. A preferência de caciques do bloco é que, mesmo preso, Bolsonaro indique o Tarcísio. Tu vê que esse povo gosta do Tarcísio, né? Não, eita. Alguém sabe se Tarcísio já voltou de Campos do Jordão ou ainda tá de férias com a família? Desabafo de Ciro Nogueira expõe diferença entre Lula e Bolsonaro. Tá, vamos ver que diferença é essa. Ciro tem uma chapa dos sonhos para enfrentar Lula. É formada por Tarcísio, o Cadeirudo e ele de vice, óbvio. Durante meses, Ciro Nogueira tentou costurar um acordo entre partidos do centrão e da direita para garantir a união da maior parte do campo oposicionista em torno da candidatura encabeçada pelo Tarcísio. Não só não deu certo, como Ciro Nogueira, considerado o principal articulador político da direita, passou a ser criticado por seus companheiros de trincheira. Outros presidenciáveis da direita reclamaram publicamente das articulações do senador, dizendo inclusive que ele age em benefício próprio. No caso, né, trabalheira para ser vice. Aí se destaca o Ronaldo Caiado, falou isso publicamente, inclusive é do União Brasil, que se uniu com o PP nessa federação. Eduardo Bolsonaro também falou sobre isso. Aí vem o recuo tático. Diante das resistências anunciadas, Ciro Nogueira recuou. Aí fez um tweet, a gente comentou esse tweet na nossa semana. Diante da falta de bom senso e de estratégia no centro e na direita, irei defender junto ao Rueda que o nosso foco principal sejam as eleições estaduais e as nossas bancadas. O desabafo revela, de forma involuntária, uma diferença crucial entre Lula e Bolsonaro. Eu concordo e discordo. Ao mesmo tempo, não é paradoxal. Mesmo quando esteve preso por 580 dias, em razão da Operação Lava Jato, o petista manteve a esquerda unida e a palavra final sobre os rumos de seu grupo político. Seu grupo político. Em 2018, havia vários nomes interessados em substituir Lula nas urnas, mas eles não bateram boca publicamente e aceitaram a escolha feita pelo seu chefe. Em prisão preventiva e prestes a ser encarcerado definitivo em razão da trama golpista, Bolsonaro não tem demonstrado o mesmo poder diante de seus aliados, que brigam diante dos holofotes, trocam projetos próprios e expõem publicamente o rastro na direita. Bom, eu concordo e discordo. Existe isso com Bolsonaro? Existe. Mas o Ciro Nogueira não é parâmetro. Porque Ciro Nogueira, me perdoa, ele não faz parte do grupo político. É um oportunista. É simplesmente um oportunista. O grupo político do Lula é quem? É o PT, PCdoB, Partido Verde e PSOL. Aquele núcleozinho ali, né? Se bem que o Boulos disputou as eleições de 2018, vocês lembram disso, né? Se bem que o pessoal você nem consegue colocar, então até o Boulos disputou. E quando você olha o proporcional a Ciro Nogueira do Lula, que é o Ciro Gomes, né? Cada um tem o Ciro que merece. O Ciro Gomes disputou a eleição. Inclusive foi para Paris no segundo turno, vocês lembram dessa história. Então, o que realmente importa é se os seus aliados de verdade do seu grupo político estão com você ou não. E por isso que eu falei que eu concordo e discordo. Eu discordo de usar o Ciro Nogueira como parâmetro, mas quando você vê a Emília lá em Santa Catarina,
que só se elegeu pelos Bolsonaro, e quem afirma isso é ela mesma, em um de seus posts nas redes sociais, que a gente já trouxe aqui em vídeo. Não vou trazer aqui para mostrar hoje. E ela espera Jair ser preso, censurado, torturado, silenciado, para ele reclamar do Carlos. Isso com Lula nunca aconteceria. Uma deputadazinha estadual, porque me perdoa, tem que falar dessa forma, deputadazinha. Sabe, tem que falar dessa forma, no diminutivo, porque tá lidando com a maior figura política de representação das massas da história deste país. E a pessoa que a elegeu. Então, você fazer isso com a figura do Bolsonaro, não dá para levar uma pessoa dessa a sério. Então, se fosse por caso dela, essa análise aqui valia. Aí vem a CNN. Sobrenome Bolsonaro carrega rejeição muito grande. Tá, mas e daí? Tá. Deixa o bolsonarismo então competir, pô. A imprensa passou as últimas horas se dedicando a tentar excluir de vez o bolsonarismo para abrir caminho pro Tarcísio. Prisão fragiliza Bolsonaro e amplia a dificuldade de organização da direita para as eleições de 26, dizem analistas. Especialistas avaliam que aliados têm desafio de manter apoio a ex-presidente ao mesmo tempo que definem próximos passos. Reação à prisão liga alerta para a radicalização do bolsonarismo, porque vai ficar cada vez mais difícil aceitar, né, o projeto Tarcísio. Tarcísio ainda ficou tá de férias em Campos do Jordão. Ah, meu Deus do céu. É previsível como parte da imprensa trata a prisão do Bolsonaro não como um fato grave da vida institucional do país, mas como uma janela de oportunidade para reorganizar o jogo político do jeito que sempre quiseram. Transformaram arbitrariedade em desgaste, violação de garantias em ruptura necessária e pressão judicial em novo espaço de liderança, sempre com a mesma aposta: empurrar a direita para longe de sua própria base. A narrativa é previsível. Dizem que a família está enfraquecida, que o eleitor vai desistir, que a direita precisa de um nome aceitável para o sistema. No fundo, tentam fabricar a ideia de que o Brasil entra em 2026 com um campo político já definido. Um governo fragilizado, mais blindado, um judiciário cada vez mais intervencionista e uma direita que deveria aprender a ser dócil para continuar participando. Baixa a bolinha de vocês, fica de boa que a gente deixa vocês participarem também. Se prisão preventiva começa a ser tratada como ferramenta eleitoral, o problema não está na direita, está no país. Estão torturando o Bolsonaro para tentar extorquí-lo a apoiar a chapa do Centrão. Eu acho que isso daqui dá para falar nunca antes na história desse país. Eu não consigo lembrar na história, eu realmente não consigo. Pode ser que tenha, mas eu realmente desconheço se em algum momento da história brasileira algum líder popular já foi preso e extorquido para transferir o seu capital eleitoral. Eu realmente me pergunto se isso aconteceu. Aí o Carlos fez um comentário ontem que talvez muita gente possa ter pulado, porque fica aparecendo no início, é só um filho falando de um pai, só que ele vai falando assim umas coisas bem importantes, principalmente no segundo e terceiro parágrafos. Ele começa dizendo assim, ó: Bolsonaro sobreviveu a uma facada, sobreviveu a ataques de todos os tipos e nunca cedeu, nunca desistiu, nunca se curvou, mesmo agora, com a saúde fragilizada e o sistema inteiro tentando dobrá-lo, ele segue de pé e sairá desta situação de cabeça erguida, certo de que tem o povo e a verdade ao seu lado. Todos enxergam o que está por trás dessa injustiça. Todos sabem porque o sistema todo age para tentar destruí-lo. Se ele não ameaçasse os interesses dos poderosos e os esquemas podres que governam este país, nada disso estaria acontecendo. Mas tá ligado? Todos enxergam o que tem por trás dessa injustiça. Mas beleza. Mas nenhum ataque vai funcionar. Acima de qualquer coisa, meu pai hoje é um símbolo. E símbolos não podem ser presos, não podem ser assassinados, não podem ser destruídos. Grave é o que eu estou dizendo. Cada tentativa de humilhá-lo apenas revelará diante de todo o país a podridão de um sistema que só fica de pé apoiado na injustiça e na mentira. E ao mesmo tempo
reforçará aquilo que já se tornou inevitável, a força de um símbolo que seguirá inspirando gerações de patriotas a lutar pela liberdade do povo brasileiro e pela grandeza do Brasil. E eu acho que isso daqui vale para todo gaiato que está tentando tirar algum proveito da situação de Bolsonaro. Aí veio o Paulinho da Força. Ele disse, a CNN diz, né? Ele falou com a CNN, ele procurou o Hugo Mota para votar o projeto, né? Da dosimetria. Não é da anistia, não. Segundo relatos feitos à CNN, Paulinho conversou rapidamente com o Hugo Mota, defendeu uma versão do projeto que trata apenas da dosimetria das penas, sem anistia ampla, como querem os bolsonaristas. Conforme pessoas próximas ao relator durante a conversa, Hugo Mota concordou apenas em voltar a debater o assunto. Não houve avanço, porém, sobre o método do projeto e nem matéria concordância sobre data de votação do texto. Aí, da mesma forma que o pessoal não quer votar anistia, o que o Congresso é atribuição do Congresso votar anistia. Tá lá na Constituição, você pode ter anistia. Pode ter, já falou sobre isso, até sobre a constitucionalidade dela. Mas não, estão querendo discutir dosimetria. Aí, ontem também saiu essa notícia. O Centrão podia pedir anistia, junto com a Faria Lima, diversos setores. Não. Olha a ideia do Centrão. Quer convencer Lula a anistiar presos do 8 de janeiro e atuar por Bolsonaro solto. Não é anistiado, é solto. Nas conversas, os políticos sustentam que Lula deveria buscar um acordo com Dom Pedro III para deixar Bolsonaro solto, mas inelegível, o que lhe manteria fora das eleições de 26. Diante da sabida resistência do petismo em favorecer o ex-capitão, a medida, afirmam, traria ganhos eleitorais a Lula. Por esse cálculo, Bolsonaro voltaria a fazer barulho nas redes e tenderia a lançar o nome de sua família, como Flávio ou a Michele. Candidaturas vistas como mais fáceis de serem superadas devido à alta rejeição já verificada nas pesquisas de opinião. Então, assim, o Centrão tá enxergando a possibilidade assim, Lula, tu libera os bagrezinhos, só mantém Bolsonaro solto, porque tu ainda vai, assim, ter vantagem nas eleições de 26. Então, assim, o pessoal do Centrão não quer nem se... Tá dando um caminho para se reeleger. Tem dois caminhos na mesa. Um caminho é extorquir Bolsonaro para indicar o candidato do Centrão, e se não, o Centrão trabalha para ajudar o Lula, porque é o que eles estão fazendo aqui, né? Olha, vai ficar melhor para tu, Lula, é mais fácil tu se reeleger. Mas realmente voltar uma anistia nesse país, acabar com todos esses inquéritos intermináveis, resetar essa ditadura, não, isso daí não é a pretensão do Centrão. O Centrão não está preocupado com isso. E aí o sistema, que nunca dorme, resolveu ressuscitar, neste momento, o Pablo Marçal. Olha a manchete. Marçal diz que direita é refém de Bolsonaro e defende outsider em 26. Nenhum do que estão aí. Pronto. Votar nele, né? Só pode. Lembre-se bem, parte da própria direita deu palco para esse picareta. Não, eu acho que dar palco é pouco. Parte da direita catapultou esse cara. O absorveu, né? O vendeu dentro da direita como uma opção. O sistema ressuscitou ele exatamente no momento em que calaram Bolsonaro. Coincidência? Só cai nessa quem faz papel de trouxa. Ele volta agora com a mesma ladainha de 2022, aquele papo furado de terceira via, exatamente como o sistema sempre quis. Esse rapazinho, o Pablo Marçal, em 2022, ele estava contra Bolsonaro e contra Lula. Aí ele muda o discurso nas eleições de 24, que não, mudei, e tá aí, de novo. E nunca se esqueçam, foram políticos e influenciadores da direita que deram voz, espaço, visibilidade, autoridade e legitimidade para esse charlatão. Um verdadeiro copo de veneno. Eles mesmos alimentaram o monstro que agora finge ser a solução. A memória é curta para eles, mas não para nós. Nós, um pequeno grupo, porque tu vai ver ano que vem, Pablo Marçal virá e com apoio de muitas figurinhas da direita. Aí,
Se de um lado aí tem Pablo Marçal já aloprando, e a gente falando de memória, de nós. Só pra encerrar o vídeo, eu tava passando no Twitter, eu vi essa postagem aqui da Tsuki. O deputado Maurício Marcon fez um vídeo de análise, analisando o contexto e os próximos passos. Aí a Tsuki fala, né? Resumindo o blá 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 do deputado. Aspas. Não adianta as pessoas virem nos comentários falando o que vocês, né, devem fazer. Bom, então sai das redes, né? Porque pra nós também não adianta de nada. Não adianta as pessoas virem nos comentários e dizer o que vocês vão fazer, por que vocês não fazem nada. Só, é que nem eu pedi pra vocês me levarem pra Lua. Vocês vão dizer, eu não consigo, né? Não tenho os recursos. Pois é. Não adianta as pessoas... Assim, ele podia ter feito tudo o que ele fez nesse vídeo e não falar isso. O deputado não, ele assim, não, e nem adianta vocês virem nos cobrar. Então pra que tu tá fazendo o vídeo, cara? Ah, porque não, então assim, se não tem nada pra fazer, não dá pra cobrar, então, sei lá, entrega aí a vaga pra outro, que tem um monte de gente aí achando que tem o que possa ser feito, né? Mas que loucura, velho. É o nível de aliados que nós temos às vezes, sabe? Aí depois tu não entende porque a direita, né, perde. É porque não tem união, né? Essa postagem aqui virou notícia ontem. Não sei o que ela significa. Não quero atiçar ninguém nem nada. Mas o Jason Miller colocou lá a foto do Valdemar, né? Falando o inverno está chegando, né? Winter is coming. E realmente ele escreveu em português isso, que é aquela frase do Game of Thrones. E o Paulo Ferreira colocou tic-tac. Bom, ao longo dos últimos meses, às vezes muitas coisas não aconteceram do dia para a noite, no estalar de dedos. Mas ao longo dos últimos meses, tanto quando o Paulo Figueiredo, né, quando o Eduardo falou, alguma coisa deve acontecer, normalmente aconteceu. Não faço a mínima ideia do que aquilo ali se trata, nem porque o Paulo Figueiredo tweetou aquilo ali, mas fica no ar, né, a possibilidade de que alguma coisa vai acontecer. E só para encerrar o vídeo aqui, duas coisinhas rápidas sobre outros alvos da perseguição. Um é o general Heleno. Agora é só esperar eles virem me pegar. Condenado a 20 anos de prisão, né? General Heleno mantém a rotina de exercício encaminhada enquanto aguarda a execução da pena. Tá ali, né? Você foi falar, fazer o quê? Desesperado, né? Pronto, tá lá sereno. Enfim, irmão. É isso aí, né? Um golpista. Após ordem de Moraes, a prisão e extradição de Ramagem nos Estados Unidos, né, tem obstáculos. Ficou fora de ordem. Primeiro começa aqui, né? Dom Pedro III determina a prisão de Ramagem. Depois da matéria do Guilherme Amado, né? Maravilhoso. Com decisão, né? Por prender Ramagem tomada após o Guilherme Amado localizar o deputado, né? Pronto. Aí o Vinícius pergunta, como é que a Polícia Federal identificou que Ramagem supostamente estaria nos Estados Unidos? Foi por meio de estatais, né? De, sei lá, jurídicos, oficiais? Ou por meio de fofoca e jornalistas? Que provas existem sobre o fato? Por que não há cobrança sobre o controle de fronteiras, né? Que a Polícia Federal realiza? Mas enfim, o Ramagem realmente está nos Estados Unidos. Falou que lógico que ele não ia ficar pro Brasil, né? Tá mais do que certo. Ele disse que está nos Estados Unidos, né? Deixou o país para não ser preso diante das filhas e acusou Moraes por perseguição e ditadura e falou que tá lá de boa, tá com os documentos tudo em dia. Enfim, eu já esperava que nada tempo de falar nem do Messias nem do Banco Master. Um breve resumo, que obviamente tem muito mais coisa que também aconteceu, mas aí vocês podem ver. A imprensa passou o dia ontem tentando vender outras pessoas aí do mercado, isentões, de outras alas da direita, fazendo a festa, celebrando, defendendo que 2026 não passe pelo bolsonarismo, né? Que realmente se retire qualquer traço do bolsonarismo de uma possibilidade de disputar as eleições. Ninguém tá nem aí pro Jair, né? Essa turma estão celebrando, aí você vê, né? E vários são antipetistas. E muita gente também levantou outros pontos aí sobre a questão do caso da tornozeleira, mostrando que essa história, o que Bolsonaro tem a falar, né? Esse ponto aí faz muito sentido, viu? Quando você olha todo o contexto, a cinta não foi violada, o medicamento que sim tem como os efeitos colaterais, né? Possibilidade de alterações mentais. Mas vá tentar explicar isso para alguém que tem um coração fechado, que vive de ódio.
É o único jeito, na verdade, de insistir, né? É insistir e tentar contar. E ver se um dia aí o coração amolece. Eu fico por aqui. Se vocês gostam do meu trabalhinho, quiser ajudar um pouco mais, como sempre, pode ser membro do canal, tem um botão de valeu, tem um Patreon na descrição e tem um Atlas brasileiro, kimpaim.com.br, lá no Atlas. Toda essa perseguição contra Bolsonaro, desde o início de janeiro de 23 até agora, passando por alguns eventos durante o governo do Bolsonaro que eu fiz questão de recuperar para recontar, tá lá. Não aconteceu do nada, né? E o sofrimento de Bolsonaro é muito maior do que simplesmente o que aconteceu aí nas últimas horas. Aquele grande beijo e abraço. Vejo vocês amanhã. Tamo juntos. Valeu, meus amigos. Fui!